Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que preocupa muita gente, inclusive foi sugestão do Ricardo Magluta, que deixou um comentário em um dos vídeos anteriores aqui, que é sobre como é que a gente pode aumentar a velocidade do Lightroom, aumentar a performance do Lightroom. A gente percebe que com o passar do tempo, e isso acontece para todos nós, né? O desempenho do programa vai começando a diminuir, né? Os arquivos vão ficando cada vez maiores, a gente vai fotografando cada vez mais e o Lightroom vai começando a ficar mais lento. Existem algumas dicas que a gente pode utilizar para tentar melhorar a performance do Lightroom. É isso que a gente vai ver. Eu vou dar 8 dicas para aumentar a performance do Lightroom, para deixar o Lightroom um pouco mais rápido. Mas antes de começar o vídeo, eu não posso deixar de dar o meu recado. Se você está procurando um curso de Lightroom completo, do início ao fim, com todas as informações pensadas, estruturadas, para te oferecer as ferramentas para construir um fluxo de trabalho seguro, consistente e eficiente do início ao fim, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. É um curso 100% online, hoje já conta com mais de 100 aulas, com um investimento bastante razoável, vale bastante a pena. E o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição, assim também como eu vou deixar algumas possibilidades aí de apoio para o canal. Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do que a gente tem feito aqui no YouTube, dá uma olhada, considera apoiar o nosso canal. Dito isso, vamos ver as 8 dicas sobre como deixar o Lightroom mais rápido. Primeira dica é verificar sua GPU, sua placa gráfica. O Lightroom tira proveito da sua placa de vídeo. Tanto para renderizar as imagens na área de trabalho, quanto no processo de edição das fotos no módulo da revelação, assim como na exportação das imagens. Então, se você tem uma placa de vídeo compatível, isso pode acelerar bastante o processo, isso pode aumentar bastante a performance do Lightroom. E para a gente verificar isso, a gente vai abrir a janela de preferência do Lightroom. Se você tiver no Windows, você vai em Editar e a opção de Preferências vai estar aqui embaixo do menu Editar. Como eu estou no Mac, eu vou em Lightroom Classic, Preferências, e a janela de Preferências, então, aqui vai abrir. Na janela de Preferências, eu vou procurar a aba Desempenho. E logo a primeira opção é usar processador gráfico. Se o seu processador gráfico for compatível com o Lightroom, ele provavelmente vai identificar no momento que você instala o programa e você vai ter essa opção automático habilitado, dizendo que o Lightroom habilitou automaticamente o seu GPU, a sua placa de vídeo, né? No meu caso, eu tenho a informação aqui embaixo que a minha placa de vídeo é compatível com a aceleração limitada, ou seja, o Lightroom não tira todo o proveito possível que eu poderia tirar de uma placa de vídeo. A minha placa de vídeo dá um suporte limitado para o Lightroom. Se você tiver uma outra GPU, uma outra placa gráfica, talvez você tenha aí o suporte ilimitado, dizendo que você está tirando todo o proveito possível da sua placa de vídeo. Além disso, nessa caixinha de opções aqui, você tem a opção desativado, caso a sua placa de vídeo não dê nenhum suporte para o Lightroom, ou eventualmente você pode ir em personalizado e definir o tipo de utilização que o Lightroom vai fazer da sua placa de vídeo. Ele pode utilizar apenas para renderização das imagens na área de trabalho, mas ele também pode utilizar para o processamento de imagens e para a exportação. Então, dependendo da placa gráfica que você tem aí, você vai poder tirar mais ou menos proveito dela. E é claro que se ela for completamente compatível com o Lightroom, você vai ter um aumento de performance bastante significativo. Se você clicar aqui nesse link à direita, Saiba Mais, você vai ser levado para o site da Adobe e lá você tem todas as informações a respeito das GPUs compatíveis e como utilizar esse recurso para aumentar a performance do Lightroom. Então essa é a primeira dica e talvez a que dê um impacto maior no desempenho do Lightroom. Segunda dica, aumentar o tamanho do cache da câmera RAW. A memória cache é uma memória volátil que é utilizada enquanto o Lightroom está trabalhando. Então ele vai armazenando as visualizações nessa memória e não precisa criar visualizações do início toda vez que a gente faz uma alteração numa foto. E isso, obviamente, faz com que a performance aumenta.
Para a gente aumentar a memória cache, a gente vai de novo na janela de preferências. Eu já estou aqui com a janela de preferências abertas e ainda na aba de desempenho. E a segunda área disponível é justamente para a gente definir isso. Tamanho máximo da memória cache do Câmera Raw. Por padrão, a gente tem disponível 5 GB, mas a gente pode aumentar isso para 20 GB. Muitas pessoas dizem que quando aumentam o cache, o Lightroom fica mais rápido. Então, essa pode ser aí uma tentativa para você, aumentar o tamanho do cache. É claro que você precisa ter no seu disco, no seu dispositivo de armazenamento, espaço para isso, né? Então, você não pode estar trabalhando com o disco completamente cheio. Além disso, nessa mesma área, você tem esse botão de expurgar o cache, que significa jogar fora todas essas visualizações, todas essas informações, para ganhar espaço nessa área de armazenamento volátil, temporário, né? Então você pode clicar aqui em expurgar cache e o Lightroom vai jogar fora todas essas informações que estavam armazenadas na memória cache temporária do programa. Dica 3 é verificar o seu dispositivo de armazenamento. Isso não tem a ver diretamente com o Lightroom, mas tem a ver com o desempenho do Lightroom, quer dizer, impacta no desempenho do programa, né? Já que a gente falou aqui de espaço de armazenamento, é muito importante a gente ficar atento a isso. A Adobe recomenda que o disco onde o Lightroom esteja instalado tenha pelo menos 20% de espaço vazio. Então, se você está trabalhando com HD de 2 TB, você tem que ter pelo menos 400 GB livre de espaço livre para o Lightroom poder trabalhar. Então isso é muito importante. E aproveitando que a gente já está falando de disco, outras recomendações importantes da Adobe são manter o disco, no caso do Windows, sempre desfragmentado, jogar fora os arquivos temporários e manter tanto o sistema operacional quanto a própria versão do Lightroom atualizada, né? Então todas essas recomendações estão lá no site da Adobe, não tem a ver diretamente com o programa, enfim, mas obviamente impactam no desempenho do Lightroom. Quarta dica, otimizar o catálogo. O catálogo é uma base de dados onde são escritos todos os metadados das imagens e tudo que a gente faz numa foto, na verdade a gente está fazendo em metadados escritos no catálogo. Portanto, ter catálogos organizados é muito importante e é muito fácil otimizar o catálogo. Ainda nessa janela de preferências, na aba de desempenho, a gente tem esse botão de otimizar o catálogo. Se eu clicar aqui, vai aparecer essa janelinha, eu vou clicar em otimizar e o Lightroom vai fazer essa otimização, vai organizar esse catálogo. É claro que aqui eu tenho um catálogo muito pequeno, então foi bastante rápido. Se você tem um catálogo grande com muitas fotos, isso pode demorar um pouco mais do que demorou aqui. O que vai acontecer é que o catálogo vai fechar e vai abrir novamente. Então, a otimização do catálogo pode ser uma medida simples e bastante eficiente. Se você não quiser fazer essa otimização através da janela de preferências, você pode vir em arquivo e você tem essa opção aqui. Otimizar catálogo é a mesma coisa do que se você for através da janela de preferência. Quinta dica, pensar no tamanho das visualizações. Tudo que a gente faz no Lightroom é baseado em metadados. O que a gente vê na interface do programa não é a foto, é uma visualização produzida pelo catálogo a partir desses metadados. Então, o tamanho dessas visualizações impacta no desempenho do Lightroom. Visualizações pequenas são utilizadas no modo de grade da biblioteca, como a gente está vendo aqui, e aqui na tira de filme. Quando eu vejo uma foto no tamanho inteiro da área de trabalho, eu estou vendo uma miniatura no tamanho padrão. E quando eu dou um zoom na imagem, ou eventualmente, e a gente percebeu aqui como demorou um pouquinho para essa imagem ser ampliada. Ou eventualmente vou aqui para módulo da revelação, olha só como demora. Eu estou vendo a foto numa visualização de tamanho 1:1, o que significa que cada pixel da imagem corresponde a um pixel no meu monitor, é uma ampliação de 100%. Então, para criar essas visualizações grandes, o Lightroom leva um tempo. E, eventualmente, você precisa pensar sobre isso, em que momento essas visualizações serão criadas,
para quais fotos essas visualizações serão criadas e quando essas visualizações podem ser descartadas, porque elas ocupam espaço no seu computador. Então é muito importante pensar no tamanho das visualizações. Veja o seguinte, aqui na janela de importação, do lado direito, no painel direito, a primeira opção em tratamento de arquivo é criar visualizações. E eu tenho aqui as opções de tamanho de visualização, mínimas, incorporadas e auxiliares, padrão e 1 para 1. Se você escolhe a opção de criar visualizações mínimas no momento da importação, isso significa que a sua importação vai acontecer mais rapidamente, porque o Lightroom não precisa criar aquelas visualizações grandes, 1 para 1, como a gente viu agora há pouco, que demora um pouco mais para serem criadas. Então a sua importação é mais rápida. Contudo, quando você abre a foto lá no Lightroom e amplia essa foto ou leva ela para o módulo da revelação, essa visualização 1 para 1 precisa ser criada. Então isso toma um tempo também. Então decidir se essas visualizações 1 para 1 serão criadas aqui no momento da importação ou dentro do Lightroom é uma decisão importante em relação à sua performance. Vamos voltar aqui para dentro do Lightroom, eu vou dar um cancela, não vou importar nada aqui, e vamos supor que eu tenha decidido criar apenas visualizações mínimas no momento da importação. E é essa a minha decisão no meu trabalho. Quando eu importo fotos, porque normalmente importo muitas fotos, eu quero que essa importação seja a mais rápida possível, e por isso eu escolho importar criando visualizações mínimas. Mas depois, aqui dentro do Lightroom, eu vou precisar, obviamente, ver cada uma dessas fotos ampliadas assim, ou eventualmente levar essas fotos lá para o módulo da revelação para conseguir tratar, editar essas fotos. O que eu vou fazer depois das fotos importadas aqui dentro do Lightroom no módulo da biblioteca, então pressionei a tecla G de grade para a gente ver as fotos aqui no módulo da biblioteca, eu vou selecionar todas as fotos, vou no menu Biblioteca, na opção Visualizações, criar visualizações 1 para 1. E aí, obviamente, isso vai tomar um tempo. E nesse momento, eu não preciso estar aqui na frente do Lightroom esperando que isso aconteça. É claro que aqui eu tenho um catálogo bastante pequeno, poucas fotos, isso vai ser rápido. Mas num catálogo grande com muitas fotos, isso pode demorar bastante. Então você importa, verifica se a sua importação foi feita corretamente, usando as visualizações mínimas, e depois, então, você, no momento em que não vai usar o Lightroom, você manda gerar todas essas visualizações no tamanho 1 para 1, e dessa maneira, então, você não perde tempo na frente do Lightroom, vai fazer outra coisa, enfim, e quando você voltar, você vai ter essa mensagem, dizendo que as visualizações 1 para 1 foram criadas. Isso significa agora que quando eu levar essa foto lá para a revelação, ou qualquer uma dessas fotos lá para a revelação, eu não vou perder tempo, como a gente viu anteriormente, justamente do Lightroom criar essas visualizações 1 para 1. Então, pensar no tamanho das visualizações é muito importante. E além dessas visualizações no tamanho 1 para 1, a gente também pode se preocupar com as visualizações de tamanho padrão. E as visualizações de tamanho padrão, como eu falei, são essas visualizações vistas aqui no módulo da biblioteca, quando a foto ocupa toda a área de visualização. Por padrão, as visualizações padrões, que são essas aqui, a gente diria aquelas que são médias, né? Tem as pequenas, as mínimas, as padrões, que seria de tamanho médio, e as 1 para 1, aquelas grandes que a gente consegue ampliar até 100%. Por padrão, essas visualizações padrões, né, elas têm o tamanho, têm a resolução do seu monitor. O Lightroom identifica a resolução do seu monitor e cria visualizações padrões do tamanho desse monitor, com essa resolução. Veja só, se eu vier em Lightroom Classic, configurações do catálogo, e veja aqui eu estou no Mac, se você estiver no Windows, você vai em editar e configurações do catálogo vai estar aqui embaixo. Então em configurações do catálogo, na caixinha de configurações de catálogo, na aba de manipulação de arquivos, eu tenho justamente essa informação, o tamanho da visualização padrão. Então aqui eu posso diminuir o tamanho dessa visualização padrão, posso botar aqui, por exemplo, 1024 pixels, veja que automaticamente ele identificou que eu tenho um monitor Full HD, mas eu poderia diminuir
o tamanho dessa visualização padrão, inclusive a qualidade dessa visualização padrão, porque isso vai aumentar a velocidade na construção dessas visualizações quando eu abrir uma foto como essa, que ocupa toda a área de visualização do módulo da biblioteca. Além disso, outro ponto importante é pensar de quanto em quanto tempo as visualizações 1 para 1, aquelas que a gente acabou de construir, serão descartadas, porque elas aceleram o processo aqui durante a edição das fotos, quer dizer, quando a gente sai da biblioteca e manda as fotos para revelação, mas elas ocupam algum espaço em disco. Então, se você não descarta essas visualizações 1 para 1 nunca, vai chegar um momento que o seu disco vai estar muito cheio e aí o Lightroom começa a perder performance por conta de espaço em disco, como a gente falou anteriormente. Então, aqui embaixo você define qual a frequência que você quer descartar essas visualizações 1 para 1. Por padrão, depois de 30 dias é o que o Lightroom te dá, mas eventualmente você pode descartar essas visualizações depois de um dia ou eventualmente nunca, que na minha opinião é a pior das opções. Então pensar no tamanho das visualizações, sejam as visualizações mínimas, padrão ou 1 para 1, é muito importante para a gente também aumentar a performance do Lightroom. É claro que isso é sempre um jogo de perde e ganha. Se você cria visualizações grandes no momento da importação, você perde tempo na importação, ganha tempo dentro do Lightroom, e o contrário é verdadeiro. Se você cria visualizações mínimas na importação, você tem uma importação muito mais rápida, mas perde tempo dentro do Lightroom, seja levando foto a foto para um módulo da revelação, seja criando visualizações 1 para 1 para todas as imagens do seu catálogo. Então, você tem que ver aí o seu fluxo de trabalho, como é que essa questão das visualizações se adapta melhor para poder tomar uma decisão mais definitiva. No meu caso, como eu falei e repito, eu prefiro importar visualizações mínimas, dentro do Lightroom criar visualizações 1 para 1, e com isso eu ganho tempo na importação e depois eu deixo o Lightroom trabalhar sozinho, e no momento em que eu for tratar as fotos, levar as fotos da biblioteca para revelação, as visualizações já estão prontas e eu não perco tempo com isso. Além disso, repito, visualizações de padrão também podem ser diminuídas de tamanho e de qualidade, e isso também acelera o processo quando a imagem é aberta apenas na biblioteca. Sexta dica: não gravar os metadados no arquivo XMP. E essa dica, ela vai depender muito de como você lida com os metadados das suas fotos. Por padrão, todos os metadados no Lightroom são escritos no catálogo. Você não precisa escrever metadados nos arquivos XMP. Por outro lado, se você utiliza as mesmas fotos que você edita no Lightroom, no Bridge e no Camera Raw, você vai precisar desses arquivos XMP. Então depende muito do que de como você lida com os arquivos XMP e os metadados dos seus arquivos. Mas, se você trabalha apenas com Lightroom e não quer se preocupar com o arquivo XMP, verifica se a opção gravar alterações automaticamente no XMP está desmarcado, como aqui no meu caso, na janelinha de configurações do catálogo. A gente acabou de ver como chega nessa janela, né? Se você tiver no Windows, você vai em Editar e Configurações do Catálogo, vai estar aqui embaixo. No Mac, em Lightroom Classic, Configurações do Catálogo. E aqui, em Gravar alterações automaticamente no XMP, você deixa desmarcado. Dessa maneira, os metadados não são gravados automaticamente no XMP. Você pode fazer isso depois manualmente, não tem nenhum problema. Mas eles não vão ser gravados automaticamente no arquivo XMP. E além disso, aproveitando que a gente está aqui, a opção Detectar automaticamente face em todas as fotos também deve estar desmarcado, porque do contrário, se isso tiver marcado, o Lightroom vai tentar ficar procurando os rostos em todas as imagens, e isso obviamente demora, faz com que o processo seja mais lento, diminui a performance do Lightroom. Então essas duas opções desmarcadas pode também ser uma boa dica para aumentar a velocidade do Lightroom. Sétima dica: diminuir o número de pré-definições de presets. A Adobe recomenda que você não tenha mais do que 2.000 presets de revelação. Porque toda vez que você passa o mouse em cima de um preset, veja aqui no navegador, ele cria uma visualização para você.
Então, isso acaba fazendo com que o Lightroom trabalhe mais lentamente. Então, o máximo são 2.000 presets de revelação para que você não tenha uma diminuição da performance do Lightroom. Oitava dica: use mais de um catálogo caso você tenha muitas fotos. Considerando que o catálogo é um banco de dados e ele precisa ser lido para que as alterações possam ser feitas, quanto mais fotos você tem, quanto mais metadados de fotos você tem em um catálogo, mais demorado vai ser essa busca pelo metadado e essas alterações. Portanto, quando você tem muitas fotos em um catálogo, você pode começar a perceber uma queda do desempenho do programa. Então, para minimizar isso, você pode trabalhar com vários catálogos. E aí você pode criar catálogos por ano, por tipo de foto, por trabalho. Enfim, cada um de nós precisa definir isso a partir do trabalho que a gente faz. Mas o fato é que quando você tem muitas fotos em um catálogo, você pode perceber uma queda de desempenho. E quanto é muita foto em um catálogo? A Adobe diz que até 60.000 fotos é um número tolerável de fotos para você trabalhar em um único catálogo. A partir disso, ela própria recomenda que você use mais de um catálogo. É claro que isso depende muito do seu computador. Se você trabalha com um computador um pouco mais potente, você vai conseguir chegar a esse limite aí de 60.000 fotos sem muito problema. Se você trabalha com um computador um pouco menos, com menos recursos, você provavelmente vai começar a sentir dificuldade bem antes, inclusive, de chegar a 60.000 fotos. Então, se você tem um único catálogo com muitas fotos, considere trabalhar com mais de um catálogo, porque dessa maneira você otimiza essa busca por metadados em cada um dos catálogos. É claro que isso tem uma desvantagem, que é o fato de que você não vai conseguir nunca ver todas as suas fotos juntas, porque quando você abre um catálogo, você precisa fechar outro catálogo. Você não consegue trabalhar com dois catálogos ao mesmo tempo e, portanto, você não consegue ver todas as suas fotos ao mesmo tempo. Mas isso pode aumentar o desempenho do seu Lightroom. Nona e última dica: use visualizações inteligentes ou Smart Previews. A gente já falou bastante sobre as visualizações, que são as representações feitas a partir dos metadados da imagem, para que a gente possa enxergar na interface do Lightroom o que a gente está fazendo. Mas existe um tipo especial de visualização que se chama visualização inteligente ou Smart Preview, que tem uma característica muito interessante. Elas têm uma resolução maior do que essas visualizações tradicionais, mas uma resolução muito menor do que o teu arquivo RAW original. Portanto, elas são muito mais leves do que o arquivo RAW original. E se você utiliza essas visualizações inteligentes como base para as suas edições, quer dizer, se o Lightroom utiliza a visualização inteligente ao invés do arquivo RAW, para ler os metadados e construir as visualizações, ele vai ter uma performance muito melhor, vai ter um desempenho muito melhor. Então, usar visualizações inteligentes pode ser uma solução também para aumentar a velocidade do Lightroom. A gente pode criar visualização inteligente em dois momentos. No momento da importação, veja, eu já estou aqui na janela de importação, e se eu quiser criar visualizações inteligentes no momento da importação, basta habilitar essa opção, criar visualizações inteligentes. E as fotos serão importadas e as visualizações inteligentes serão criadas. É claro que isso faz com que a importação seja um pouco mais lenta. Por outro lado, se você não quiser criar visualização inteligente aqui no momento da importação, eu vou clicar aqui em cancelar, eu não vou importar nada. A gente pode vir em biblioteca, visualizações, criar visualizações inteligentes. Você seleciona as fotos para as quais você quer criar visualização inteligente e pede para o Lightroom criar. E é isso que eu vou fazer aqui, eu vou clicar em criar visualizações inteligentes para todas as fotos do meu catálogo. Veja, isso pode demorar algum tempo. Eu estou fazendo aqui, estou utilizando aqui um catálogo bastante pequeno, mas se você tem um catálogo muito grande, isso vai demorar. O fato é que quando você termina de produzir essas visualizações inteligentes, essa informação ela fica aqui abaixo do histograma. Veja, eu estou aqui no histograma e aqui abaixo do histograma ele está me dizendo que para essa foto eu tenho a foto original e também tenho a visualização inteligente.
Perfeito. Criei as visualizações inteligentes, agora como é que eu utilizo essas visualizações inteligentes para acelerar o Lightroom? Eu de novo vou abrir a janela de preferências do Lightroom, então se lembra, se você estiver no Windows, você vai em editar e preferências, vai estar aqui embaixo. Como eu estou no Mac, eu vou em Lightroom Classic, preferências, e aqui nessa opção de revelação eu vou marcar use as visualizações inteligentes em vez das imagens originais para editar as imagens. E quando eu faço isso, o Lightroom passa a olhar para as visualizações inteligentes e não para o seu arquivo RAW original, que é mais pesado, que é muito maior. E isso vai fazer com que a edição se torne muito mais rápida. A questão é a seguinte: a visualização inteligente, ela é menor do que o arquivo RAW original, mas ela pesa, ela ocupa espaço. Olha só, eu vou minimizar aqui o meu catálogo e vou abrir a pastinha onde está o meu catálogo, que está aqui na minha área de trabalho, só por facilidade de acesso. E aqui eu tenho um arquivo que foi criado junto do arquivo do catálogo, olha, está aqui o catálogo, e aqui um arquivo Smart Preview, visualizações inteligentes. Esse arquivo guarda todas as visualizações inteligentes que eu criei para esse catálogo. E veja que eu vamos ver aqui quanto que ele pesa, quanto que esse arquivo pesa. Ele pesa pouquinho, veja, apenas 4,5 megabytes. Mas eu tenho um catálogo, eu estou trabalhando aqui com um catálogo que tem só 10 fotos. Então, ele pesa pouco, mas pesa alguma coisa. Se você tiver um catálogo com 20, 30, 40 mil fotos, esse arquivo de visualizações inteligentes ele vai ter um peso considerável, ocupar um espaço no seu disco considerável. Isso significa que você ganha desempenho por um lado, mas eventualmente pode perder por outro, porque o seu disco vai ficando cada vez mais cheio. E aí você vai precisar descartar essas visualizações inteligentes. Da mesma maneira que eu falei lá atrás, que você pode descartar e que deve descartar as visualizações um para um, você aqui nas visualizações inteligentes deve pensar da mesma maneira. Eu vou fechar isso aqui tudo, vou abrir o catálogo de novo. Depois que você tratou as fotos, depois que você fez todos os ajustes necessários, o que você deve fazer é selecionar todas as imagens, ir em biblioteca, visualizações, descartar visualizações inteligentes. Ele me pergunta se eu quero fazer isso para todas as fotos, eu vou dizer que sim. Agora ele joga fora todas essas visualizações inteligentes, porque você já tratou, já tirou o benefício que você queria tirar dessas visualizações inteligentes, e você libera espaço no seu disco. Vamos ver aqui, olha, o arquivinho que pesava 4,5 mega, vamos ver quanto está pesando agora. Agora não está pesando nada, não tem nenhuma informação aqui, porque eu descartei as visualizações inteligentes. Então é muito importante você considerar isso, é sempre um jogo de perde e ganha. Você ganha um pouquinho de desempenho, você perde um pouco de espaço. Uma vez que você já tirou todo o proveito daquele recurso, no nosso caso agora, visualizações inteligentes, você joga fora essas visualizações inteligentes, porque você volta a ganhar espaço de armazenamento. Então tem que estar sempre muito atento a isso, mas Smart Previews ou visualizações inteligentes também são um recurso bastante útil para ganhar desempenho no Lightroom. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, isso é muito importante para a gente, principalmente se inscreve no nosso canal, é isso que faz com que o YouTube recomende mais esse vídeo, que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, se beneficiar com essas informações. E se você tem outra dica aí sobre a otimização da performance do Lightroom, sobre como melhorar a velocidade do Lightroom, também deixa comentado aqui, vamos discutir, quem sabe você possa contribuir aí com as pessoas que assistem o vídeo, isso é bastante interessante. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.